E aí, anjinhos, ufa, vamos começar o nosso último vídeo, nosso vídeo bônus, falando sobre o Laboratório Virtual Fausted. Esse é o ambiente do Fausted, tá? Aqui nós temos o nosso primeiro circuito, é um circuito montado com uma tensão. Se você observar aqui no cantinho do nosso lado direito, tem o valor da tensão da fonte, que é de 5 volts, e está ligado a uma resistência de 100 ohms. 5 volts e 100 ohms. Vamos agora, aqui nós temos uma chave, nesse momento estava aberta, eu abri a chave e agora eu fecho. E aí, ó, quando nós falamos lá anteriormente, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Está aqui, ó, as cargas elétricas se movimentando de forma ordenada, organizada, indo por um só caminho. Então, elas vão, ó, seguindo sempre um caminho só. Se você observa aqui, eu tenho 5 volts, 100 ohms. Então, eu vou ter um valor de corrente de 50 miliamperes. É só você fazer 5 dividido por 100, que dá 0,05. E aí, lembrando que eu disse que 1 miliampere equivalia a 10 a menos 3 amperes, você faz a transformação, você encontra 50 miliamperes. Nós temos aqui um segundo circuito, a mesma tensão de 5 volts, e agora dois resistores em série. Ó, todo o circuito aqui está em série. Uma chave, que está agora a abrir, agora vou fechar, e um resistor de 50 e um de 100 ohms. Tá? Vamos novamente ligar aqui o nosso circuito. Se você prestar atenção, inclusive, você vai perceber que as cargas elas estão mais devagar. Essas cargas aqui são elétrons, tá? Nós temos aqui uma corrente eletrônica formada por elétrons. Nos circuitos elétricos são correntes eletrônicas que circulam. E aí, se eu colocar aqui perto, novamente nós vamos ver, ó, uma tensão de 5 volts, certo? Ele inclusive mostra o valor da resistência equivalente, 150 ohms, se você está vendo bem ali, porque o que a gente faz numa resistência em série? Soma os dois resistores. E dá o valor da corrente. É só você fazer o quê? Dividir os 5 volts pelos 150, que vai dar 33 miliamperes. Você já sabe como é que faz a continha, você vai ter esse desafio de fazer a conta por conta própria, ok? O terceiro circuito vai ser aquele circuito do exercício, certo? Um resistor de 50, um de 100 e um de 200, que estão em série, certo? Aqui, ó, eu ligo para continuar, não acontece nada, ó, vê que eles ficam parados, porque a chave está aberta. Agora, se eu fechar, começa a circular. E mais uma vez você observa, olha só como aqui a velocidade das cargas diminui bastante, porque eu aumentei a resistência. Porque se você lembrar como é que a gente calcula a resistência em série, você soma todo mundo. 50 mais 100 mais 200 vai dar quanto? 350, que apareceu aqui bem no cantinho, ok? E aí, 350, o valor da corrente, você divide os 5 por 350, vai dar 14, aproximadamente 14 miliamperes, que é outro desafio para você. Vamos lá trabalhar, anjinhos, para vocês aprenderem o conteúdo. E para encerrar, coloquei um circuito em paralelo, formado pelos mesmos resistores aqui de 50, de 100 e de 200 ohms. Esse também nós fizemos o cálculo no exercício, eles três em paralelo. Eles três em paralelo, se vocês lembrarem lá, aqui no cantinho apareceu quanto é a resistência equivalente, aproximadamente 28,6. Pois vamos lá. Nesse momento, não está circulando corrente, por quê? Porque todas as chaves estão abertas. Eu vou começar a fechar as chaves. Ó, super rápido aqui, por quê? Porque tem uma resistência pequena de 50, então a corrente
tem uma velocidade muito alta. Os elétrons eles conseguem circular com uma velocidade muito alta. Vou ligar agora o de 100, para a gente ver o que acontece. Ó, já diminuiu um pouquinho, certo? Não é nem diminuiu, desculpa, aumentou. E agora esse de 200, ó, aumentou mais ainda. Por quê? Olha só o que acontece, 50 ohms, 100 ohms e 200 ohms. Quanto é a resistência equivalente? 28,5. Então, uma resistência menor do que a de 50. Uma resistência menor do que a de 50, então os elétrons vão poder se movimentar com uma velocidade maior ainda. E uma outra observação que eu faço para vocês. Olha só, ela aqui vem super forte, chega aqui, ela se divide pelos três, ó. No de 50 ela vem uma velocidade um pouquinho alta, o de 100 que é maior, a velocidade ela vai diminuir um pouquinho, e no de 200 a velocidade diminui mais ainda, ó. Por quê? Porque quanto maior a resistência, menor a velocidade dos elétrons. E aí depois que esses elétrons passam pelos resistores, ó, eles começam a se movimentar novamente de maneira bem rápida. Então, quanto vai ser o valor da corrente que nós calculamos lá? Vai ser uma corrente de 175 mA. É outro desafio para vocês, recalcular esses valores. O vídeo ficou um pouquinho longo, então a gente termina por aqui. Valeu e até os próximos vídeos dos próximos conteúdos. Abraço!